Bom, o consumidor idoso, ele é considerado uma pessoa vulnerável pela condição física, mental. Ele já tem o sistema jurídico brasileiro, ele já predetermina que o idoso ele tem já uma condição de fragilidade. Então, no momento de consumo de massa, o excesso de informação, muitas vezes os idosos eles acabam se confundindo, né? E também tem as situações, o PROCON vivencia isso, situações onde são oferecidas apenas vantagens aos idosos e não são explicadas os ônus, as obrigações que o idoso tem que honrar em determinadas situações. Então, é um público mais suscetível ao engano, né? O engano que eu digo, o engano próprio, não o engano de má fé, mas a enganar em relação ao que aquele produto ou serviço poderia ser útil para o cotidiano dele. Então, vamos pensar primeiro, um dos serviços mais solicitados, transporte. Acima de 60 anos ou mais, tem gratuidade no transporte, 2 assentos, né, comprovação da idade e de renda. Isso varia de município para município, mas no geral, o idoso com uma renda de poucos salários mínimos, ele tem direito. A grande crítica é que os espaços destinados no transporte já estão escassos, porque a população está tendo conhecimento desse direito, a terceira idade, ela evolui, ela aumenta, então a demanda por espaço está maior. Então é uma coisa que o consumidor idoso ele tem direito, mas ele tem que ter que ir a uma fila. Então quanto antes ele conseguir se programar para uma viagem, a chance dele conseguir o assento gratuito é maior. Outra situação que gera bastante desgaste para o consumidor idoso, plano de saúde. Plano de saúde, é possível que haja um aumento na mensalidade do plano de acordo com o avanço da idade, isso é possível. O que não pode haver é o aumento discriminatório, a ponto de que uma pessoa na terceira idade não tenha condições de adquirir o plano. Então os planos de saúde eles têm que demonstrar tecnicamente por que a partir de determinada faixa etária o plano sofre aquele reajuste e por que aquele reajuste está tão acima da média em relação às outras faixas. Então, para que isso não iniba o lucro, muitas empresas que prestam serviço de saúde particular, elas acabam cobrando demais do idoso porque não fica rentável manter esse público na sua carteira de produtos. Então, o idoso tem que ficar atento com aumentos excessivos nas mensalidades, tanto naquele que já tem o plano, como aquele que pretende adquirir. Tá? Outra situação, meia entrada. Temos também situações de meia entrada. O idoso tem direito a no mínimo 50% de desconto em shows, em parques, eventos culturais. Também depende de município para município. Há uma carga de ingressos geralmente destinada ao público da terceira idade, mas de qualquer forma no mínimo de 50% de desconto. Temos também o atendimento no serviço público em geral, seja em postos de saúde, seja nos serviços administrativos. O idoso tem preferência de atendimento, na questão de fila, gestantes, idosos, portadores de necessidades especiais. Esse público ele tem a garantia de ser atendido com prioridade, seja no serviço público de saúde ou mesmo vamos pensar nos serviços que o prédio da prefeitura possui. Óbvio que dentro na saúde, o que rege a preferência de atendimento, a urgência no atendimento, melhor dizendo, é a situação de cada um. Mas o idoso em condições normais, o idoso tem um atendimento prioritário. Nos bancos, a mesma coisa, questão de fila no geral, nas filas, tem que haver a cadeira, os assentos em quantidade suficiente para atender os idosos, com sinalização do assento preferencial. A questão de fazer uma triagem prioritária já para resolver,
próprio PROCON aqui tem a senha preferencial e nós vamos, a cada senha preferencial são atendidos senhas não preferenciais, depois volta uma preferencial. E a gente tem que, obrigatoriamente, também dar o exemplo, e a gente tem tentado manter isso aí, né, com a estrutura que nós possuímos. Né. E também o principal, eu acho que o grande risco à população da terceira idade, ao idoso hoje, é a questão daquele que tem um consignado, pretende fazer um consignado no INSS. Existe uma margem consignável, existem muitas empresas terceirizadas que buscam, eles vão atrás dos idosos para oferecer o financiamento, o empréstimo. Às vezes o idoso não tem a intenção de adquirir aquilo, mas é uma informação maçante, é uma coisa, às vezes, que o consumidor, o idoso, ele fica constrangido a recusar, ele acaba aceitando. A parcela, às vezes, é alta, não cabe no orçamento familiar, e é uma contratação quase que espontânea, muito rápida, não dá tempo do consumidor, não há tempo do consumidor refletir sobre isso com mais tranquilidade. Então, muitos consumidores vêm até o PROCON para tentar debater situações de descontos em folha. Claro que existem cartilhas de direitos dos idosos na internet, existem a própria assistência social aqui do município, ela está à disposição para dar orientação, o próprio PROCON, mesmo que não seja serviço de consumo, toda pessoa, todo cidadão que nos procura, muitas vezes acontece não ser uma relação de consumo, mas nós procuramos orientar para que vá até o serviço correto, o serviço que possa lhe dar atendimento.